Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Passa Lá em Casa. Esse episódio teve o apoio da Lobac, Cavaliere Ambientes, Vivavox Aparelhos Auditivos, Poliarte Marmoraria e o Solar Fazenda do Cedro. Eu conversei com a Marilac Oliveira e a Bárbara Leão. A Marilac e a Babi são diretoras do Instituto Você. A conversa foi inspiradora. Vocês vão curtir bastante o papo, porque para mim foi transformador, né? Pelo papo vocês vão ver que eu estou aqui fazendo esse programa por conta dessa jornada, nova jornada. Então eu quero que vocês curtam comigo esse momento. Babi, Marilac, estou tão feliz de vocês estarem aqui. A minha vida mudou, a jornada é outra agora, a partir de agora, fazendo esse programa do Passa Lá em Casa. E foi assim, o pontapé foi por conta do treinamento que eu fiz. Eu falei no primeiro episódio do Passa Lá em Casa, espero que todo mundo tenha visto, que teve uma mudança depois que eu fiz. Na verdade, não foi uma mudança, foi uma reconexão comigo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer uma mudança. Mas eu fiquei um pouquinho empacada, estava me sentindo velha, porque eu estou com dificuldade nas mudanças tecnológicas. Sabe? Esse negócio de rede social, não sei o que, não sei quanto. Eu fiquei meio bolada, assim, mais uma falando, mas eu estou adorando, vocês estão aqui. Nossa apoiadora, Lobac, Luciene. Olha! Lindona, maravilhosa. Olha! Lindona, maravilhosa. Obrigada. Olha, nossa apoiadora do episódio. Tem vários, depois eu vou falar bem. Inveja na hora que você abria as caras da Lobac e com aquelas peças lindas, eu falei, ai meu Deus, será que algum dia eu vou merecer uma peça dela? Chegou seu dia. A experiência. Ela é demais, né? Ela é demais. Agora você vai para Gramado com seu esposo. Nossa, meu Deus. Opa! Será que eu vou parar de ser solteira? Já vou parar. Olha aqui. Gente! O trabalho dela é muito legal. Ih, olha. Ó, minha filha, olha o meu, você não tá entendendo. Rosa choque. Minha apoiadora lindona. Deixa eu ver. Obrigada, você é um amor. Eu admiro mulheres ousadas. Ela é. Sabe? Maravilhosa. A gente estava aqui falando dela outro dia lá no Ela Rio. vai estar sentadinha aí. Mas vamos lá, gente. Amei, amei, amei. Que eu estava contando outro dia dela, que ela soltou uma galinha dentro da fábrica com mais de 100 mulheres trabalhando. Não está sabendo disso, não? Não viu, não? E colocou a mulherada para correr atrás da galinha. Acho que foram 2 galinhas. O que foi a atividade? Mas para mudar o estado. Olha O recurso que ela usou. Muito legal. Né? Para mudar o estado do pessoal. Então eles riam, eles brincavam e correram. Elas mudaram completamente o estado delas e tiveram um dia assim felicíssimo na fábrica por causa da brincadeira delas soltar uma galinha dentro. Gente, é demais. Ai, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Estou no momento mesmo de transformação, né? E de uma nova jornada. Tenho que fazer ainda muitos treinamentos, né? Que eu já fiz o Você e o Eneagrama. O Eneagrama foi mais para confirmar o que eu já sabia, como a gente estava conversando aqui agora, né? Eu tenho muita percepção de como eu sou. Não sou uma pessoa que não tenho noção de quem eu sou. Eu tenho noção. Então, assim, tá tranquilo essas maluquices aí que eu te falo, né? Que eu converso com todo mundo, mas depois eu acho. Então, Vai pra caverninha. Eu sei disso, me sinto super bem, confortável, preciso. Então, assim, eu só fui lá e confirmei que bom que eu sempre soube fazer o direitinho, né? Porque eu acho que quando a gente está dentro do que a gente né? Não estou fugindo do que eu sou, tá tudo certo, né? Ou você não, você já bagunçou um pouquinho mais a minha cabeça. Bagunçou bastante no sentido de voltar, sabe? Eu falei, gente, cadê aquela criatura que existia? Cadê aquela Guta?
Eu fiquei pensando muito nisso. Porque a gente embarca numa maluquice na vida, né? Eu não tenho mais 20 anos, tenho uma estradinha aí a gente meio que embarca trabalha, 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 e vai fazendo as coisas, vai fazendo as coisas. Tem uma hora que você nem se dá conta do que está fazendo, né? Você já está meio que no automático. Isso é péssimo, é péssimo. E aí eu estava sentindo falta, assim, cadê aquela pessoa alegre, divertida, cheia de energia? Porque eu estava me sentindo sem energia. E para fazer essa mudança doida que eu estou fazendo, porque assim, sair de uma coisa que eu amo fazer, que é a revista, amo fazer, e estou super confortável, porque quando a gente faz uma coisa que a gente domina, que a gente faz dormindo, é muito bom, né? Eu faço em sonho, entrevisto pessoas, converso, monto de já sei como é que vai ficar a página. Tudo é muito confortável quando a gente faz o que a gente sabe com o pé nas costas, né? Agora fazer isso aqui, gente, é muito novo, é muito diferente. Tem gente fazendo há 1000 anos, mas assim, eu não tinha essa esse impulso, essa vontade, esse querer, eu não tinha. Eu falei: "Não, mas você tem que querer, né, o mundo tá aí, é isso, não tem jeito de fugir". E aí foi lá com o treinamento que eu comecei a pensar: "Gente, tá na hora de romper esses bloqueios, né, tô com bloqueio. Por que que eu não faço? Por que que eu não quero?" Medo, aí tem um monte de coisa, né, que a gente acha que sabe tudo, não sei o quê, não sabe. Então é isso. Eu estou aqui fazendo essa esse novo trabalho, né, um novo exercício de comunicação por conta de vocês. E você com certeza você vai chegar em muitos lugares e vai contribuir, porque às vezes uma palavra da gente chega de uma forma tão maravilhosa no ouvido de uma pessoa que ela, sei lá, tem um insight que pode transformar tudo, o que ela está sentindo, às vezes uma mudança de carreira, né. Sim. E e também o importante é que isso está fazendo seu coração bater forte, É, isso. porque se não batesse forte, por nada nesse mundo você faria, eu tenho certeza disso. Por dinheiro nenhum, por posição nenhuma você faria. Tá batendo o coração? Tá forte, você tá no caminho certo. Ai, que delícia ouvir isso. Sabe por quê? Eu acho que as conversas que eu tenho como eu falei no primeiro episódio, esses longos 12 anos da revista, me possibilitaram, assim, encontros maravilhosos, espetaculares, né, as pessoas me transformaram, me fizeram crescer, é muito legal. Só que está impresso, está lá. Na internet, na rede social, está para o mundo, né, a abrangência é infinita. E aí eu falei assim: "Gente, por que que eu estou perdendo esse espaço, sendo que eu tenho encontros maravilhosos, né, minha vida me possibilita a ter só assim, muita gente bacana, né, que me faz cada vez me desenvolver mais, e eu estou perdendo". Isso que você fala é muito verdade. Às vezes, quando eu virei treinadora do instituto, que eu era, ainda sou, acho que uma das mais novas do Brasil dentro do instituto. E aí eu ficava assim: "Gente, mas o que que eu vou falar para esse povo que vem fazer treinamento, né? Será que vai ter alguém que vai querer me ouvir?" Eu acho que o seu sentimento talvez tenha sido um pouco Sim, parecido com isso. sim. Tem tanta gente muito boa, outras nem tanto assim, mas assim, pessoas Exatamente. que têm alcance grande Uhum, e falando coisas relevantes, outras nem tanto assim, mas que chegam em muita gente, e eu vou ser mais um no meio ali daquela loucura. foi Só que exatamente isso. sempre, aí a minha crença, né, sempre vai ter alguém que o encontro com você vai fazer a diferença. Isso serve para a vida, para projetos e tudo mais. E depois que a gente começa, que a gente começa a entender que chega na gente exatamente quem deveria chegar. E que a gente só vai saber também se o que a gente tem para compartilhar com o mundo é relevante para o mundo e para as pessoas se a gente fizer. Com Se a gente certeza. não fizer, vai ficar só na imaginação e só na imaginação é alucinação, né? Nada acontece. Então, às vezes a gente pode fazer um caminho que a gente achava que não ia gostar e de repente você fala assim: gente, me encontrei. Por que que eu não comecei 5 anos atrás? Verdade. Ou o contrário também.
né? Poxa, nossa, eu fiz o primeiro aqui, Rodada. não gostei e vou caçar outro caminho. E qual é o problema? A gente não tá preso a quem a gente sempre foi. Eu sempre falo muito isso, de que às vezes a gente se acostumou a ser de um determinado jeito e que aí é como se eu deixar de ser daquele jeito passasse a ser uma falsidade, Sim, né? exatamente. E a gente não tem que estar preso àquela versão antiga. Não é porque foi daquele jeito até aqui que precisa continuar sendo, né? Então se reinventar e tudo traz essa vitalidade, é lindo. Vitalidade, porque outra coisa que eu fiquei pirando, eu falei: "Gente, será que eu tô velha mesmo, que eu tô emburrada com esse negócio?". Eu fiquei pensando nisso, porque tem a questão da idade, eu acho, sabe. Eu falei: "Poxa, a gente se sente jovem quando a gente tem desafio, quando a gente quer aprender coisas novas". Eu pensei: "Eu não quero fazer isso, aprender mais alguma coisa, eu não quero me desenvolver, tô velha, melhor parar com isso". Ô Guto, eu confesso que eu tenho uma jovem de 20 anos que ocupa um pedaço bem grande do meu coração. Não, você é totalmente 20 anos. Então, não tem nada que abale a minha vitalidade. Os desafios às vezes me causam tristeza e tal, mas desânimo de jeito nenhum, porque tem uma garota aqui, sabe, que, cara, ela tem uma vida que, cara, não dá para explicar, não sei explicar o que que é isso. Então, às vezes eu falo: "Ai, se eu fosse só esposa, eu ia ganhar muito mais". Ia ganhar viagens, né, tal, mas eu não consigo imaginar eu deixando de fazer o que eu faço. Ainda agora, sabe que eu virei agora carioca, sabia? Ah, é? E Tô porque sabendo. agora eu estou dirigindo. Olha que coisa, eu tinha uma crença de que eu não conseguia dirigir No no Rio Rio? de Janeiro. Gente, já é a segunda vez que E você a foi gente vai sozinha. E ontem voltando, chegamos 22h30 aqui, ó, plena dirigindo. Olha, 65 anos, ainda quebrando crenças. maravilhoso. Isso é uma garota de 20 anos, Não, não é? parabéns, parabéns. Eu estava com muita dificuldade. E aí eu fiquei pensando: "Poxa, tanta discussão sobre envelhecimento, estava me sentindo velha mesmo". Falei: "Não quero romper", né, que a lembrança da Guta jovem era de uma menina, assim, corajosa, desbravadora de 7 mares, "Bora, vamos", né, porque eu já contei a minha história. Poxa, era tão e de repente, do nada, por essa história de você, né, começar uma vida, né, casamento, filho, trabalho, e aí a gente começa só a pensar naquilo, aquilo, não sei, foi tomando um espaço que eu esqueci dessa jovem aí que era cheia de energia. Não que eu não tivesse energia, eu tenho muita energia para o trabalho, né, a verdadeira capricorniana. Só que, estava agarrada num lugar que não estava a fim de sair, por conta do que eu acabei de falar, de saber fazer uma coisa, dominar. Um momento ficou adormecido, porque E eu tenho várias Marilacs dentro de mim. Eu tenho a Marilac mãe, a Marilac esposa, a empresária, a amiga, a que tem dores, né, e que uma sempre tem que abrir mão para outra. A que gosta de dançar, a que gosta de ir no cinema, a que gosta de mochilão e fazer viagens malucas com a companheira de mochilão, abre mão para outra Marilac que em outro momento é mais importante. Então, quando você fala que mudou, você talvez seja resgatar uma das gatas sim, que abriu mão em certo exatamente. momento, às vezes O problema é que às vezes a gente abre mão demais, né? E abre tanto mão que alguns eus começam a dormir com um sono um pouquinho mais profundo do que o que a gente gostaria, né? Exatamente. E aí, vocês estão falando aí, eu tô me lembrando de uma formação que eu fiz de hipnose ericksoniana, que é com até o vovozinho mais bonitinho assim. E uma das coisas que ele fala é que a maioria de nós vive num transe de desempoderamento. Então, quando a gente fala de transe dentro da PNL e tal, as pessoas acham que transe é uma coisa meio, ai, ficar inconsciente e tal. Na verdade, o transe, ele é um estado alterado de consciência, onde você está completamente focado no seu mundo interno. E a gente entra em transe todos os dias, mais ou menos uma vez a cada 8 minutos.
Tipo, Eu amo toda vez. bastante, né? Tá lá no trânsito, de repente, quando você vê, você tá assim, né? Aquela boca aberta. É. Então a gente entra nesse transe que a gente fica anestesiado para as coisas da vida, entra muito no automático, você come e não lembra o gosto, você pôs a roupa ali, penteou, nem olhou como que tá sua cara direito, seu corpo, às vezes sua unha tá feia, você nem reparou, porque, nossa, gente, meu Deus, tava assim, né? Detalhes pequenos. E aí, só que muitas vezes a gente entra nesse transe de desempoderamento e vai para aquilo que tá negativo, porque tá ruim, a gente tá anestesiado, a gente não percebe, vai se acostumando com aquela rotina, com aquele eu que às vezes não é o meu eu preferido que está se sobressaindo, e a gente não para quebrar aquele ciclo, né? E muitas vezes quando a gente olha e fala, meu Deus, eu fiquei às vezes 20 anos no mesmo padrão, e aí nem tô falando de trabalho não, de um padrão interno mesmo. Ou, nossa, tem 10 anos que eu tô falando tal coisa, que eu ia mudar tal comportamento, tal sentimento, que eu queria cuidar mais de mim, ou que eu queria me divertir mais, ou que eu ia parar de gastar com bobeira para gastar mais comigo. N coisas que a gente decide, mas não faz. E aí, quantas coisas a gente decide e não faz, né? Então, na hora que você pega algo que estava ali como uma sementinha, e aí sai só da decisão e do desejo e vai para a ação, para o fazer, é literalmente sair desse transe de desempoderamento e começar a entrar num estado de muito mais consciência e liberdade, né? E é aí que as coisas começam a acontecer. É maravilhoso, é. E sempre fazer coisa nova, né, gente? Pois é, Da vida. é isso, da vida. Tô eu fazendo aqui coisa nova, vocês estão vendo. A gente vai colocando num cantinho quem a gente é. Sim, Ah, deixa pra lá. é, Deixa exatamente. pra lá. Isso. Aí quando você entrou em contato com você e veio esse turbilhão de coisas, aí eu acho isso tão legal, porque você voltou a se encantar com você. Olha, fala assim, nossa, eu adorei o treinamento, saí de lá encantada, mas saiu encantada com você. Isso. Ai, que lindo. Uma... Pode chorar no programa, não. Ó, é que eu não tenho maquiagem. Pode. Se tiver vontade de chorar, Chora. chora. É isso que me deixa muito feliz, sabe? Ver você se encantando com você, sabe? Sim. Não, me deixa muito feliz. É porque se para fazer também alguma coisa a gente tem que deixar de ser a gente, o preço é alto demais, né? Muito. Então, assim, muitas pessoas me perguntam isso também, e aí a gente tem o mesmo traço de personalidade, né, É. Enneagrama? Eu estava conversando com uma pessoa que fez o último treinamento Você no Rio, e ele trabalha com tecnologia, tem um cargo legal, assim, então, tecnologia, muitas pessoas bem sérias, muito normalmente voltadas para dentro, né, mais tímidas ou mais reservadas. E aí ele falando, poxa, eu sou super animado, super alegre, mas eu não posso ser assim dentro do meu ambiente de trabalho. Aí eu perguntei para ele, quem te disse que você não pode? Porque uma coisa é ser alegre, outra coisa é ser sem noção. Sim. Uma coisa é você brincar na hora certa dentro do seu trabalho, num espaço que Sim. dá para brincar. Outra coisa é você fazer piada fora de hora. Então, assim, e ali ele falando o quanto ele entrou num casulo e ficou fechado nele mesmo e ele não estava mais achando onde que ele estava. Aquela versão que ele criou da casca do trabalho. A gente vive muito tempo dentro do trabalho. E aí, mas quem é, né, no seu caso aí, a Guta, que quer viajar, que quer passear, que quer voar? Ela não precisa ficar morta, né, atrás de uma casca que às vezes precisou ser criada. E da mesma forma, essa casca também faz parte de quem a gente é. E ela não é uma versão falsa, ela é uma proteção e tá tudo ali junto. Então, eu sou muito animada e tudo mais, e eu sempre falo isso. Ó, quem você vai ver que dentro de um treinamento, do Enneagrama, do Você, do Daimon, é a mesma pessoa que você vai ver no pagode, é a mesma pessoa que você vai ver no casamento, é a mesma pessoa que você vai ver chorando porque algo aconteceu e vai estar lá encolhidinha na cama. Eu não vou deixar de ser quem eu sou para provar para ninguém. Eu acho que isso ajuda a gente a se fortalecer para que o processo, né, principalmente de trabalho, não te faça criar um personagem, Sim. né? Então, acho que a gente estava conversando aqui mais cedo sobre, e aí, como fazer, né? Como que senta assim, senta assado para o podcast. Gente, só senta, seja você, né? Eu, por exemplo, já pensei assim, eu vou tirar esse sapato, eu já vou sentar aqui e, quer ver, vão de tênis, vão ser felizes, sabe? De manual. Me deixa um pouco incomodada, que assim, eu vou começar um negócio. Aí as pessoas falam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sentar, tudo
É como se fosse todo mundo robô. Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eu falo, gente, mas aí não sou eu. Eu não posso. Tudo bem que pode ter formas, né, de você. Não estou descredenciando todo o processo de postura, disso, daquilo outro. Mas estou falando que assim, se todo mundo aprender a fazer do mesmo jeito alguma coisa, eu falei, acabou qualquer, né? A comunicação é isso, é encontrar o seu jeito. E não Tá o jeito autêntico, da né? outra pessoa. É, Porque o seu jeito é o melhor jeito. com certeza. Todo mundo deveria ter isso. Porque se alguém quisesse ouvir outra pessoa, iria estar em outro podcast ouvindo outra Você pessoa, né? deixar a Fátima Bernardes, como assim? Pois é. É? Eu fiquei. Essas maluquices, neuras, é que a gente fica assim, para gente. Mas tem que sentar assim, sentada. As normas, os manuais, sabe? Cheio de manual. Eu tenho um pouquinho de aflição com esse negócio. Eu também não De aguento, não. ficar, sabe? Eu nem sei por quê. Tenho. Não gosto. A mesma. Que seu eneatipo, né, não gosta de muitas regras, né? Não, nem um pouco, né? Então, eu não De regra, eu fico. Nada que coloque em caixinha, né? É. Que te limita, eu sempre falo isso. Se a pessoa quer ouvir outra pessoa, então ela vai ouvir a outra pessoa e não eu, e tá tudo certo. Sim. Eu tenho um psicólogo que eu sigo no Instagram que eu adoro, e tem um vídeo que eu falo, nossa, a gente tinha que assistir todo dia de manhã, porque ele fala sobre amor próprio e tal. E uma das frases que, né, se eu fosse tatuar todas as frases prontas que eu gosto, eu não ia ter braço mais disponível, então eu tatuo na mente. Mas tem uma frase que ele fala assim: tem gente que prefere catuaba a vinho. Cada um tem a ressaca que merece. Então, quando o outro escolhe não te ouvir, seja fazendo um trabalho, né, que você faz ou que a gente faz, seja num relacionamento amoroso, seja na amizade, não importa. Isso diz sobre a preferência do outro e não Sim. sobre o nosso valor. Exatamente. Então, se o outro gosta mais de catuaba, tá tudo certo, vai pra catuaba. Mas que a gente seja, e aí cada um, o vinho especial que é, né? Entregue isso, porque senão você vai virar outra pessoa e aí deveria ser outra pessoa fazendo isso, e não você. Então, para mim, assim, a autenticidade, a verdade, é o que conecta em todo tipo de relação, seja ela pessoal ou profissional, né? É o que me conecta. Quando eu vou entrar lá no Instagram, se eu for buscar um podcast, e várias pessoas que eu tô até citando que eu sigo, sempre são pessoas muito verdadeiras, que você vê que elas estão falando o que elas realmente pensam e sentem, e não tentando, nossa, o que que o público vai gostar, o que que alguém vai achar disso aqui. Porque é isso que é a verdade que conecta, não tem jeito, né? Pra mim é. Exatamente. Eu acho isso. Ô, gente, a gente está aqui falando igual o outro, um monte de coisa, mas eu tenho o roteirinho que você me deu um help. Então eu vou seguir. Adoro. A metade de mim é louca, a outra metade é séria. Então bora lá. Botou o óculos já ficou séria. É, Vamos usar. então vamos lá. Metade séria em ação. O que despertou em vocês o desejo de trabalhar com desenvolvimento humano? Houve algum momento decisivo em suas vidas que as fez seguir esse caminho? Teve esse momento, vocês sabem? Um momento que. Teve. Para mim, eu estava encerrando uma carreira, eu estava com 50 anos, e aí eu estava no auge, assim, sabe? Borbulhando energia ali. E eu falava, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, né? Será que eu vou ter que virar doméstica? Que eu ficar em casa? E aí, a minha filha mais nova, a Rafaela, tinha feito treinamento e ela ficou, você tem que ir. Ah, ela que foi a primeira que fez? Foi minha sobrinha, foi a primeira, depois foi a Rafael. E aí, mas que bobeira, né? E fui para ficar livre. Parece com alguém que foi assim, desse jeito. Os outros tem. Não sei nem com quem. E aí eu fui. Mas eu fui sem saber o que que eu estava procurando. Na realidade, Também. Foi assim. eu estava perdida de mim mesma. Que eu não sabia o que que eu estava Também parecia da gente, hein? Fui. E aí, lá eu falei, meu Deus, que mundo é esse que eu não conhecia? Onde, que planeta que eu vivia que eu não conhecia uma ferramenta dessa? E eu me encantei ali naquele momento. Uhum. E aí, veio a oportunidade aqui para Juiz de Fora e foi muito
Tinham 2 sócios aqui, eles, não deu certo, não rolou, Juiz de Fora não decolou, e eu estava na Argentina, e aí um dos sócios me ligou querendo conversar comigo, e eu voltei da Argentina, ele foi lá em casa e me chamou para ser sócio aqui. Ele falou: "Lore, o instituto aqui está quebrado, a gente não decolou, não rolou, porque a gente não mora aqui, a gente não conhece ninguém, deu tudo errado. Mas eu amo tanto isso aqui, você não quer ser minha sócia não?" Na cozinha lá de casa. Aí o povo lá em casa falou o seguinte: Não, "Como gente, que você tá louco. você vai comprar uma empresa quebrada?" Eu falei: "Porque se não tivesse quebrada, essa oportunidade não estava batendo aqui para mim. Exatamente. Então eu confio em mim, Bom empreendedora você. eu confio em mim, Uhum. eu confio no meu potencial, Uhum. eu confio na ferramenta, eu confio no instituto, só tem coisa positiva. E tá quebrado? Melhor oportunidade que eu tenho." Senão ninguém ia ter te passar a bola. E vim para cá sem conhecer ninguém aqui em Juiz de Fora. E eu falo que nesse momento eu falava: "Meu, como que eu vou conhecer as pessoas?" Comecei a frequentar os melhores salões da cidade. Então eu fazia sobrancelha em um salão, olha a técnica do salão, pé no outro, unha no outro, depilação de buço em um, depilação de pé. Eu falo que eu me esquartejei nos salões, e ali eu comecei a conhecer as pessoas. Babi estava morando na Turquia e voltou para o Brasil, né, Babi? Aí a Babi depois vai falar dela. E por que me fez ter essa perseverança? Porque trabalhar com autoconhecimento ou é teimosia ou é perseverança. Talvez eu tenha os 2. Uhum. Eu sou teimosa Uhum. e eu tenho muita perseverança, porque as pessoas demoram muito a acordar. Verdade. Sabe, acordar para olhar, acordar antes que aconteça algo, né, olhar para ele, se conhecer, saber onde que está ali, o fio da, sabe, a linha que divide o eu tô boa do eu não estou. Se eu não tivesse feito, eu não estaria sentada aqui batendo papo. E Imagina, que mudança. o trabalho de, por exemplo, eu quando eu vou para a praia, eu gosto de acordar às 11 horas. Uhum. Para ir para a praia, que horas você gosta de acordar? 6 horas da manhã. Entende que as Tem pessoas acordam em horário diferente, então para o autoconhecimento também é isso. 11 horas já É. tô dando no pé. Começou a chegar gente, eu... Tem gente que nunca vai nem pra praia, porque não quer. Hum. Não quer sujar o pé de areia, Meu Deus. não quer descabelar, né? Eu acho que é muito assim, tem medo de tomar caldo, aí não quer molhar. Gente, falar nisso assim, é muito sério. Aqui eu tô comparando a praia com Sim. o entrar no mar do autoconhecimento, mas literalmente a gente conhece muitas histórias dentro dos treinamentos. Tem gente que assim, não entra na piscina, porque se eu entrar na piscina, além de mostrar meu corpo, eu ainda vou molhar meu cabelo e eu não quero que ninguém me veja numa versão que, na minha visão, não é bonita. Então, assim, quantas coisas as pessoas deixam de fazer pelo julgamento, pelo medo do que o outro vai pensar, comparação, sabe? Assim, são muitas coisas. E aí uma coisa simples que às vezes a pessoa, não tá a fim de entrar na piscina, não. E aí você vai entender que tem um monte de bloqueio ali muito maior. E imagina as coisas grandes, né? Eu tava com medo Pois do é. julgamento. Eu sou muito dona do meu nariz. Mas eu tava Quanto mais a pessoa é dona de si, mais coragem ela tem para se olhar. Porque a coisa mais difícil é se olhar no espelho. É muito difícil você olhar e gostar do que você está vendo, e gostar, às vezes, do que você está vendo naquele momento e que precisa ser melhorado, né. O espelho é o seu maior amigo, não precisa de ninguém. O chicotinho que a gente tem, a gente sabe o tanto ele dá conta de apanhar. Se você colocar na mão do outro, aí bate com força, porque o outro não sabe o tanto que você dá conta. Então, para mim eu acho que Deus me deu esse presente, porque eu estava falando com você hoje, eu me vejo na humanidade, no centro da humanidade, assim. Então, se eu consigo tocar uma pessoa,
E, Já tocou milhares, né? e essa pessoa chegou Já em tocou casa milhares. e tocou a filha, a outra filha, o marido. É. É como, é uma, sabe, aquela, igual você joga uma pedrinha na água e faz aquela onda assim. Sim. Então, eu sinto essa. Não, tô falando, É. tô até passando aqui. Eu sei porque eu tô vendo lá no treinamento as pessoas, como que é, o negócio é forte. Então, Tô lembrando eu que parei de achar que era difícil e passei a achar desafiador. E se desafia, né? Faz sentido para mim também, porque se fosse fácil, talvez não fosse para mim, seria para outra pessoa. Eu nunca tive nada fácil na minha vida, nunca tive. Eu sempre tive que batalhar muito. Ó, tá vendo aqui, ó, o que eu tô fazendo? Uhum. Que você me chamou a atenção. Eu te Aham. chamei porque é uma fala que me traz fragilidade. Então eu busquei aqui calma, né? Linguagem corporal, quem conhece um pouquinho, mas ó, você veja, respira. Deixa eu mudar aqui. Mas é porque me traz fragilidade mesmo. Mas é bom a gente falar das fragilidades. Com Qual, certeza. qual criatura no mundo que não tem fragilidade, que não é vulnerável? Porque agora todo mundo é lindo, maravilhoso, cheio, poderoso. Todo mundo é lindo, maravilhoso, e o Brasil é o número 1 no mundo de ansiedade. Olha que beleza, né? Depressão pegando solto, não é à toa que agora o governo soltou aí uma atualização da NR1 e as empresas vão começar a ser obrigadas a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, como um processo até dentro de segurança do trabalho. Então vão começar a ter que medir riscos psicossociais, bem-estar, tendências de Que bom isso. psicopatologias. Porque as pessoas, entrou em contato com a gente uma empresa de psicólogos lá do Rio, nem conhecem a gente. Mas para você ver como as parcerias agora já estão acontecendo nesse universo aí do autoconhecimento. Falando assim, gente, tem empresa que às vezes liga, falando, ó, tem uma pessoa dando um surto psicótico aqui e ninguém sabe o que faz. Porque a pessoa até a hora do almoço estava ótima, né, por fora, porque o que a gente vê é o que está por fora, Sim. e de repente um surto psicótico. E aí, o que aconteceu? Qual que foi o gatilho? Excesso de café pode dar surto psicótico, substância química, né? Enfim, já uma questão que a pessoa tem e às vezes não sabe. Então, o mercado de trabalho, ele já percebeu que agora... Saudável. A pessoa tá, Assédio, gente. Quantas né? pessoas a gente conhece? Assédio moral, sexual, questões ali de julgamento, com relação à sexualidade do outro, com relação à religião política, todos esses assuntos que estão na sociedade, eles estão dentro das empresas, eles estão dentro da nossa casa, e não adianta mais a gente ficar tentando fechar o olho para isso. Porque antes era assim, autoconhecimento. Para alguns não preciso não. Nossa, gostei, né? Esse treinamento, vou levar meu marido. Nossa, minha esposa precisa. Não, meu chefe, gente, mas nunca para mim, né? Nós somos o alecrim dourado, ninguém precisa, só o outro que precisa melhorar. Então, falta muito autorresponsabilidade na maioria das pessoas de dizer assim, poxa, eu não sou alecrim dourado. A gente fala muito isso lá no treinamento Você. A gente vai muito na contramão do que a gente vê por aí, de vamos lá, todo mundo é lindo e maravilhoso. Não, às vezes, você vai reconhecer que você não foi muito bacana, não. Talvez a pessoa vai reconhecer dentro de um processo de autoconhecimento que ela foi tóxica. E ela estava falando que era o outro que era, e às vezes não é. E a gente não se olha, né? E aí a gente fica fazendo projeção nos outros. Então, assim, é um processo que a gente precisa mesmo olhar para dentro. E antes era, isso eu não preciso, eu tô ótimo. É porque autoconhecimento é só para quem tá mal? Não, é para que eu não fique. É igual a academia, você só vai depois que você já deu um infarto? Ou a gente precisa cuidar da saúde, da alimentação diariamente para que eu não infarte, por exemplo? Sim. Então, assim, é um processo de autocuidado antes, de promoção do bem-estar e da gente fazer isso. Então, para muitas pessoas, era ou eu não preciso, ou é o outro que precisa, ou isso é coisa de maluco, né? É coisa de doido, é só para quem já está com uma psicopatologia, quem está com alguma questão, né? E aí a gente para pensar, é para todo mundo. E antes, se ainda tinha uma chance de ter uma parte da população ainda relativamente bem, agora a coisa deu uma desandada e o Brasil não tá muito bacana não, tá realmente número 1 do mundo, gente. Pensa, a gente tem aí Palestina,
faixa de Gaza, Ucrânia, E se atribui lugares com terra, e o Brasil é pior. Pois é, mas essa ansiedade nossa tem alguns. Você tem esses dados? Por que que a gente está tão surtadinho assim? Tem a gente vai em várias pesquisas, né? Mas assim, uma das pesquisas de estado da felicidade que a gente viu da ONU mostra que quase 50% da população brasileira tem sentimento de solidão. Eu adoro ficar sozinha. E é engraçado, né? Medo de não ter com quem contar no futuro. É mesmo? Mais do que países, por exemplo, como a Arábia Saudita, Olha. Estados Unidos, que às vezes as pessoas falam, Estados Unidos, o povo é individualista. Uhum. Mas eles não têm sentimento de solidão como o brasileiro tem, que é um povo, do brigadeiro, né, do samba, do carnaval, do calor da amizade. As pessoas estão perto das pessoas, mas elas estão perto delas mesmas? Será que eu estou conseguindo estar perto das pessoas, de fato, sendo quem eu sou e criando relações verdadeiras, profundas, que é o que você estava falando aqui? Nossa, eu quero trazer as relações profundas e verdadeiras que eu tenho para compartilhar esses assuntos com outras pessoas. E às vezes a pessoa ela está tão preocupada com o que o outro vai pensar, e que eu tenho que vestir de determinada maneira, que meu cabelo tem que estar de tal jeito, meu corpo. Até a gente estava vendo uma pesquisa ontem sobre tendência de silicone, que antes era silicone grande. Uhum. Agora as mulheres estão, Tirar. vou falar que são todas, né? Porque toda generalização é burra, mas agora já estão várias começando a tirar, porque já querem mais conforto, querem uma questão, ficar com o corpo mais fininho mesmo, assim, já não querem uma coisa mais extravagante. Então, mas por que que às vezes essa mulher que gosta de um seio menor, antes se colocou à disposição de algo que ela não gostava? Será que era para agradar ela? Para muitas, sim, mas para muitas, não. Então, assim, quando a gente olha para o autoconhecimento, ele esbarra em todas as questões pessoais, profissionais, de corpo, de família, de filho, de chefe. E aí, assim, a gente vê essa questão da solidão, que para mim, o pessoal até brinca que eu sempre cito essa música, mas é porque ela é maravilhosa, que ela fala, tá faltando eu em mim. E enquanto eu não tiver comigo, não adianta eu estar com ninguém. Eu posso estar com 50 mil pessoas no carnaval, eu posso ter um trabalho incrível, dinheiro, eu posso estar com um corpão, posso estar nas Maldivas, né? Como diz, eu vou estar triste, mas é nas Maldivas. Mas você vai estar vazio e aí nada faz sentido. Então eu percebo assim, o porquê eu acho que é muito pessoal, né? Tem aí questões de pandemia, perdas, várias questões que foram acontecendo que com certeza deram um ápice aí nessa questão da ansiedade. Mas, para mim, o principal fator, quando, claro, generalizando, é a falta de eu olhar para mim e ser eu a primeira pessoa a cuidar de quem eu sou. Não ficar esperando que o outro faça isso. Não ficar esperando que eu adoeça mentalmente para eu colocar limite, para eu incluir na minha rotina, né, questões que me façam bem. Então, Porque tudo é muito externo, né? Todo mundo cuida do corpo, cuida do visual, cuida disso, cuida daquilo, mas Comparação. mas o mundo tem essa parte cruelzinha, né? Mas a pessoa nem tem problema nenhum, mas compara com... Como é que é aquele ditado lá do Tiririca? O maior poeta do Brasil. vocês sabiam, gente, que o Tiririca é poeta da modernidade? Todos nós somos, né? Eu falo que o Tiririca é o filósofo, mas todos nós somos. Às vezes a gente quer esconder, porque acha que a profundidade o outro não vai entender, vai fugir, né? Deixa fugir. Eu falo assim, que ótimo, só fica quem for profundo, o resto pode ir, né? Mas ele fala, tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Fantástico. Gostei disso. Viva o Então, Tiririca! Me reza pra onde vai, surpreendeu! E aí a gente fica lá querendo olhar só para as coisas externas, mas não adianta, você pode mudar de trabalho, vai continuar ruim se você não olhar para você. Aí separa, arruma outro namoro, continua uma porcaria, porque qual que é o ponto em comum? Eu, né? Eu sou o ponto em comum. Então, se eu não me trabalho, não me organizo e não me curo, eu vou continuar manifestando isso em todos os ambientes, em todas as relações e colocando a culpa em todo mundo. Menos em mim, né? Menos a responsabilidade em mim. Então é muito isso. Por isso que a maioria das pessoas foge. Porque olhar e falar assim, puxa vida, isso que eu tô vivendo é uma escolha minha, porque quando eu acordo eu tô fazendo essa escolha. Não é ninguém. Quando eu acordo, por exemplo, eu não gosto muito de academia, né? Mas agora achei beach tennis, tô gostando, tô voltando aí pra essa questão. Mas assim, eu posso colocar a culpa em alguém?
Ah, a culpa é da minha mãe? Ah, é a correria. Eu às vezes falo assim, a correria, mas tem um monte de gente que na correria faz e eu não faço. E aí? A culpa é da correria? Que você A não culpa é minha de não aprendeu a colocar gostar. o limite na correria, de falar, não, eu aprendi agora. Sim. Graças a Deus, tô aprendendo, tô melhorando, tô adorando falar Mas você não. está fazendo terapia também, né? Tô fácil, meu filho, tem que cuidar. Senão, quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. Coisa que eu tô mais gostando de essencial. falar não. Ai, que delícia. É. Uhum. Você sabe falar não? Menos do que eu gostaria, mas eu falo não. Mas eu gostaria de falar mais não. Porque tem horas que você fica assim, ai, não, vamos falar Fala, mais. tá bom, com Tá aquele bom. nãozão, né? Você... Mas eu falo não. É uma palavra que eu não uso muito, não. É. Geralmente é assim, Guta, vamos sair, vamos pra... Não. Não, Vamos. eu gosto de ficar em casa e eu adoro falar não, porque eu vou sair e não vou curtir. Eu falo Só não com por coisa que feri muito meus valores. Amanhã eu não falo não, dou um jeitinho, mas o não é uma palavra que eu não uso muito. É. Mas é porque a gente não aprendeu, né? Desde criança você tem que ser. Tudo com Não, porque a gente aprendeu a ser assim, não pode desagradar. Regra número 1, não faça isso, não desagrada. Você tem que, né, ser legalzinha. Às vezes o não é bom, né? É ótimo. Por isso que eu tô te falando, eu gosto de falar não às A vezes. gente estava fazendo um curso lá em São Paulo e a gente tinha que fazer um artigo com 20 páginas para receber a certificação internacional. E eu deixei para a última hora. Porque eu falei, isso é tão fácil, vou deixar para a última hora. E aí, qual que era o título? Que era Ultrapassando Fronteiras, que era para você colocar dificuldades e que você foi ultrapassando as fronteiras e vencendo, né, os desafios e tal. Aí eu falei, então vou fazer lá com o Instituto do Rio, que eu estava indo para o Rio. Uhum. Aí eu comecei. Foi numa tarde linda de sol, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí falei, Bárbara, escrevi um monte de umas 5 páginas ali. Falei, Bárbara, dá uma olhadinha aqui, vê como é que tá ficando. Ela falou, mãe, você está escrevendo novela? Ou você está escrevendo desafio? Porque eu não conseguia enxergar dificuldade naquilo. Aí eu tinha que entregar um negócio no outro dia, quem disse que o negócio saía, Guto? Eu tive uma oração, problema. Falei, gente, e agora como é que eu vou fazer? Porque você tem que procurar os desafios que você vai ter, como é que você vai resolver e tal. Caramba, não vou ter desafio. Não vou ter, vai dar certo. E, gente, mas como que eu tive problema? Porque até 4 horas da manhã, não vou contar o resto, não é babi. Até 4 horas da manhã para fazer o negócio. Aí eu tive que voltar, eu tive que cancelar essa coisa do Rio. E aí eu peguei coisas que eu já vivi, dificuldades que eu tive, e falei, agora é contar o que eu já tive, porque daqui para frente, filha, só alegria. Tem dificuldade não. É. Isso. Porque eu tenho meu mundo é cor-de-rosa, não. É porque eu acredito mesmo e. Mas você é muito positiva, muito positiva. É uma característica sua. Muito positiva. Sério. Nossa Senhora. Tem hora que eu Muito falo que o positiva. planeta Terra chamando, que o caos tá aqui, ó. Vão olhar, Não olha é? o caos aqui, ó, tá armado. Não, vai dar certo. Não, volta aqui. Quando a gente faz o practitioner, que é a formação em PNL, tem uma estratégia que a gente usa lá, um exercício que chama Estratégias Disney, que é uma técnica para a gente observar, analisar projetos, sonhos, para tirar do papel e veio da Disney, de fato, né? Então é assim, o Walt Disney ele tem essas pessoas lá no Walt Disney eles têm essas pessoas para cumprir esses 3 papéis, que é do sonhador, do crítico e do realizador. Então, eu falo que eu tenho muitos 3 fortes, mas ela, o sonhador e Eu acho realizador, que eu sou muito crítica. meu Deus. Eu E estaria- eu sou muito Você não crítica acha também, eu que tô eu nos sou crítica? 3. É igual eu falei, se estiver contra meus valores, o cara nem. Isso nem chega em mim. Porque eu sou muito clara com meus valores. Isso eu gosto, só eu gosto. Uhum. Mas
Meu sonhador é muito alto e o meu realizador também é muito alto. E às vezes precisa de um crítico, né? Eu e meu pai somos bastante. Eu Eu me vejo muito nas 3 posições, mas acho que é isso, assim, a gente precisa olhar pelos outros ângulos. Quantas coisas às vezes tem que gasta uma energia, depois tem que voltar, porque não criticou, né, não pegou ali o que poderia dar errado. Mas é uma energia que ela tem avassaladora, né, e que é muito importante de pegar e fazer. A gente fez um evento aqui, que deu 1.200 pessoas no terraço, que o Léo veio, o Léo do Vitor e Léo, né, que ele fez os treinamentos na época, e ele veio aqui. E aí ela, não, nós vamos fazer no terraço. E eu assim, gente, que terraço? Fazer evento no terraço. A gente gosta mesmo normalmente de eventos mais exclusivos mesmo, menores, para a gente conseguir conhecer as pessoas, conectar ali. Não, é no terraço. Aí chegou lá, né? Vamos fazer reunião. E aí ele, não, a gente consegue botar um painel aqui, ficar só metade. Ela, não quer painel, não. Nós vamos fazer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Só que aí eu já sei que ela tem essa potência mesmo. Em alguns casos eu falo, vai que isso é muito melhor do que eu, nem compara. E foi mesmo, deu 1.200 pessoas e foi incrível o processo, mas só aconteceu porque ela também jogou aquele sonhador Eu tenho lá que no colar, alto, eu tenho que sabe? colar na Marilac, que hoje eu sonhador. Você gasta para sonhar é o mesmo. É, Sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa agora. Vocês têm que ter disposição, né? não, eu quero colar em você para esse sonhador voltar assim, com força. Tem mais perguntinhas, gente. Ó, sabemos que a jornada de crescimento pessoal e profissional nem sempre é fácil. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram e como superaram? O meu profissional é essa mudança toda aqui, que não é fácil mesmo. Essa mudança. O maior desafio. É. E como que vocês, né, superaram isso? Tem alguns, né? Mas o que bateu aqui foi quantas vezes eu deixei minha família Ah, mas isso, né, pra gente. para ir atrás desses sonhos, Sim. sabe? E, né, e aí, tempo que você não recupera. Uhum. Eu tô querendo recuperar esse tempo, É, não é? o pior Tenho é falado muito que nisso. eu não quero Muito parar, nisso. sabe? É. Esse que é o Não é parar, é equilibrar. Vou dar um exemplo que te envolve. A gente ia gravar semana passada, não era? Sim. E aí minha irmã ia chegar. A gente já sabia que estava com essa possibilidade dela mudar para Recife e ela ia chegar nesse dia. E aí eu falei com a minha mãe, falei, não quero gravar hoje, porque eu quero estar com a minha irmã. Certíssimo. E eu quero estar lá também com a Guta inteira. Uhum. Se eu for, não vou estar inteira, porque eu vou querer fazer rápido, porque eu quero estar com ela. Porque a gente já não mora na mesma Você tá cidade. falando de não. Não, agora que E aí ela ficou Acho brava, tá? ótimo. Porque ela, não, já marquei com a Guta e tal. Falei, mãe, a gente aprendeu, a gente fez um curso de PNL, Gestão e Liderança recentemente, e pra mim tem uma coisa que ficou guardado, marcado, que eu adorei, dentre várias outras coisas, porque foi um curso incrível. Mas que a gente é sócia, mãe e filha. E aí, essa coisa, assim, salvou, é uma ferramenta, inclusive se tem alguém aí que tem empresa familiar, fica a dica, porque vai salvar sua família aí, né? De chegar e falar assim. Aí ela, não, mas a gente tem que ir porque já estava agendada e tal. Eu falei, mãe, nada disso me quem tá falando na hora que aqui tem não que é a ser- sua sócia, é a sua filha, Ah, você tem que lembrar, né? para a mãe dela. Então, escute como a minha mãe, porque isso é importante para mim, eu quero ficar com a minha irmã. Porque Isso aí. está me doendo, porque ela vai mudar, a gente é muito ligada e tal. Então, você pode, por favor, escutar a sua filha e não levar pro coração da sócia? Aí ela olhou assim, deu aquela respirada, porque é workaholic, né? que pegou pesado. Total. É isso. Você me ligou, não dá? Eu falei, cara, não dá, não dá. Na hora que der, deu. E foi um Sabe, problema? nenhum, zero. Falei com o Vicente, não, de boas. Assim, é tão tranquilo. Antigamente eu falava, nossa, não sei o quê, marquei, agora vai me atrapalhar o andamento do próximo. Sabe aquelas coisas? Eu falei, Muitas nossa. pessoas aqui dentro e que muitas vezes elas estão conflitando aqui porque queria estar aqui com você.
Agora Mas tá dava para conciliar, isso era conto, né? você. Queria muito estar com ela, então vem com Só que aí a está vida é em muito. todos os lugares. Eu acho isso também. E aí eu sei que eu não vou entregar o meu melhor lá para a Exatamente. Guta, que é uma pessoa tão especial e para o momento, e eu quero estar lá inteira e você também. Isso. Porque, né, dá para conciliar. Se fosse uma coisa que não dava, ok, tem hora que não vai dar, e aí realmente, às vezes o trabalho vai dar aquela sobressaída, às vezes é uma demanda familiar que vai te puxar mais, tem hora que não tem como fugir. Mas a gente só consegue equilibrar se a gente quiser equilibrar e fizer alguma coisa para equilibrar. E aí naquele dia foi maravilhoso, porque aquele dia praticamente eu nem trabalhei. Foi muito legal. Eu fiz terapia, eu joguei beach tênis, eu fui pro spa, fiz massagem junto com minha irmã, fui fazer o Watsu, que é terapia na água, voltei lerdinha. Ai, que delícia, eu queria fazer isso. Passa. Maravilhoso, fiquei uns 3 dias assim, ó, só na Vale, aí me preparando que eu ia celebrar um casamento pela primeira vez, me chamaram, então assim, e foi maravilhoso. E agora eu tô aqui muito mais inteira, porque minha irmã já foi essa madrugada, então agora é 100% aqui, né? Eu acho isso importantíssimo, Babi. É estar inteira. Estar inteira. Eu gosto disso. Por isso que a minha conexão é assim, quando eu gosto de encontrar as pessoas. Quando eu faço reunião lá do trabalho da revista, marco com algum cliente, eu tô ali, com a pessoa, ouvindo o que ela quer. Sabe? Para apresentar e dar resultado e fazer as coisas, eu tô ali. Eu não tô pensando em outra coisa. Ai, tem que chegar em casa e fazer isso. Eu tô Pior coisa com que a tem, né? pessoa. E eu acho isso é que faz diferença na vida. Por isso que eu acho que as coisas funcionam de uma forma bacana. E assim, as pessoas que estão comigo estão assim, nossa, tem cliente que está comigo 12 anos, parceiro há 12 anos. Porque eu estive no primeiro momento ali com a pessoa. Eu estou com ela, né? E quando eu queria que fosse assim, fosse assado, sabe? Eu ouço. Eu acho que é Conexão. eu acho que a maior qualidade que eu tenho é que eu sei ouvir. É tão bárbaro. Você estar presente e ouvir. Eu acho que falta muito isso também hoje em dia, sabe? As pessoas estarem ali, naquele momento, com as pessoas, sabe? Olhar e ouvir a pessoa. É muito bom. E assim, eu aprendo muito com meus filhos. E eu acho que isso é humildade, porque a gente não tem razão o tempo todo. Acontece que eu tenho muitas coisas, né? Não tem? Quase sempre. É. Mas você ser humilde de fato, tá tudo bem, tá, você tá certa. Nesse momento aqui, você tá certa, né? Aí, E como isso fica ecológico, né? Porque nutre a nossa relação de mãe e filha, nutre a família, que equilibra isso, e quando a gente volta para o trabalho, depois de ter momento cuidando da saúde familiar, cuidando da saúde física e tal, e outras questões, a gente volta para o trabalho muito mais inteiro do que se a gente estivesse só no trabalho, né? Isso serve para outras coisas também, assim. No seu treinamento você viu que a gente trabalha lá 5 saúdes, e às vezes eu ouço muitas pessoas falando assim, agora eu tô 100% focado no concurso que eu quero passar. Já ouviu alguém falando assim? Agora eu tô assim 100% focado na minha família, então é só minha família. Vai dar ruim, vai dar problema, porque é igual uma roda de bicicleta, né? Que cada aro ali representa uma saúde física, espiritual, financeira, familiar, né? É trabalho profissional ali. Se você está focando só em uma, ela pode estar nota 10. Se as outras não estão, à medida que aquela bicicleta começa a andar, né? Você vai se nivelando pelo que está mais baixo. Não é o de baixo que começa a subir, é o de que está mais alto que começa a descer. Então, a roda ela começa a empenar inteira. Então, a gente precisa sim despertar, entendendo que tem fases, ok, de mais demanda para um lado para o outro, mas precisam de fato ser fases, né? Vai lá, entrega e volta para equilibrar, porque senão a gente desanda e às vezes é uma saúde só que precisa ir para o buraco para a gente puxar todas as outras. Então, por exemplo, se eu só trabalho, aí eu perco a amizade, eu tô longe da minha família, às vezes minha saúde física vai pro brejo. Aí se eu só cuido da saúde física, né, só na academia e tal, aí não tá trabalhando, aí você não ganha dinheiro, aí não consegue sustentar a casa, aí já briga com a família. Aí não, agora é só minha família. Aí cadê os amigos? Aí não cuido da vida financeira, aí nem da saúde, é só cuidar do outro. Então, para mim, assim, esse último ano eu tive bastante desafios e foi um ano que me ensinou muita coisa e a principal delas foi cuidar mais de mim e a palavra para mim é leveza e equilíbrio, leveza e equilíbrio, leveza e equilíbrio. De trazer isso mesmo, sabe? Porque se a gente deixa,
E aí a gente estava falando de ansiedade mais cedo, né? Sim. Se a gente deixa, a gente é engolido pelas demandas das pessoas, da família, da sociedade, do trabalho. E quando a gente vê, a gente já se perdeu. Eu estava com uma amiga minha que fez intercâmbio aqui em casa há 20 anos atrás, a Keila, compartilhando algumas questões, algumas dores, que eu achava que eu não tinha dificuldade de falar não, e no último ano eu descobri que eu tinha, e por isso que eu tô falando que falar não é tão bom. Aí é mais uma frase para tatuar, aquelas. Que ela fala assim: não coloque a si mesmo no fogo para manter os outros quentes. Nossa. Falei, Essa... toma. É. Falei, nossa, repete. Aí eu pedi para ela falar umas 5 vezes, né? Porque é bom ouvir do outro também. Então é muito isso. Eu fico me perguntando, tal coisa eu estou fazendo aqui, eu preciso mesmo? Eu estou colocando fogo em mim, às vezes, na minha saúde, no meu descanso, em coisas que são importantes para mim, só para agradar alguém, ou algo que eu poderia fazer em outro momento. Então, é a gente encontrar aquele fio da meada do equilíbrio, porque senão desanda mesmo. E aí a gente vai fazendo parte desses índices todos, né? Sim. Que a gente acha que tá lá fora. É o Brasil. Não, Sim. é o Brasil, Sim. né? Nós somos esse índice, infelizmente. Ainda bem que tem o Instituto Você aí para fazer, né, os treinamentos. Bora mais uma perguntinha? Bora. O Instituto Você é referência em transformação pessoal e PNL. O que diferencia o trabalho de vocês de outras abordagens no mercado? Agora bomba lá, fala bem, os bebês. Acabar de falar. É, É. eu quero que o povo conte. Para mim, É verdade. Sabe que eu vi isso hoje? É bom as pessoas falarem, né? Que nem conta eu você falei. primeiro, o que você acha? Eu vou falar o que eu penso. Não, porque assim, a gente falar do que a gente é bom fica estranho. Fica, O não, bom eu falo. é o relato. Fala. A gente sabe que a gente faz Eu sei que a gente algo muito especial. é maravilhoso o que a gente faz. É verdade. É verdade. Fala lá, então. O relato está aqui, né? Eu sou a prova. Fala. Qual que é o diferencial? O que você acha? Eu vou falar Bom, eu não posso falar diferencial vocês porque eu tenho mais domínio e conhece. Eu só fiz a única vez que eu fiz algum tipo de treinamento na vida foi, né, com vocês. Então, só tenho essa experiência. Mas a partir do momento que em pouco tempo e com pouco, né, porque eu fiz 2, consegui perceber que eu precisava fazer uma mudança, né? Aí eu falei: "Uai, porque eu fui para lá daquele jeito que você sabe, falando: "Lá vou eu, né, tá todo mundo falando para fazer, ui, tem que ir". Aí eu falei: "Vou", não foi Vou falar parar não. de me perturbar. Foi parar de me perturbar, foi basicamente assim. Falei: Vamos lá". Mas aí eu fui e fiz. E foi um momento é especial a gente se dar de presente também, um momento pra gente, né, pra gente se olhar, que a gente estava falando, se olhar, olhar para essa aqui é a Guta, o que está acontecendo, faz muita diferença. Então assim, eu não posso falar o que que tem de abordagens diferentes ou melhor. Para mim funcionou muito, porque eu acordei, tipo assim, acordei para a vida. Ligou na tomada. É. Nós já fizemos vários cursos de formação, cursos mas são que conversam muito com a gente e que a gente tem uma ligação lá no exterior com esses profissionais. Eu nunca fiz nada fora do instituto, então eu não posso falar Porque do senão que eu não conheço. O que eu acredito é no que eu sei fazer. Assim, a gente toca as pessoas com muito cuidado, sim. com muita leveza, com muito respeito, e a gente conhece o nome de cada. Não é mais um que passa ali. Tanto é que você é prova disso. Sim. Você passou ali e olha o que nasceu de tudo isso. Então, esse cuidado que a gente toca ali as pessoas, eu acho que é um diferencial que a gente tem e e e a gente não consegue falar muito sobre isso. É engraçado, porque todas as vezes que fala aí como é que vocês fazem e tal, a gente olha uma para outra, porque É muito difícil explicar.
tão sutil, sabe? Tão delicado, tão individual, porque você pode falar da sua experiência. Quantas pessoas que tinham ali com demandas completamente diferentes da sua. Um queria parar de falar que falava muito, o outro queria falar que não falava nada. Um tinha medo, o outro tinha ansiedade, um não sei o que lá. Pessoas com demandas totalmente diferentes. E como que o treinamento coloca todo mundo na mesma página, assim, sabe? E no domingo, quando termina, você sai dali respeitando aquelas pessoas, olhando para a dor dela com delicadeza, sabe? Valorizando a sua vida, que apesar de ter algumas coisas, puxa vida, como que a nossa vida é maravilhosa, né? E que a gente tem esquece de agradecer, Sim. né? Sim. Então, era o lugar que eu queria estar. Porque a gente entrega, eu falo de mim, da Babi, que a gente entrega muito amor para aquilo ali, sabe? Eu sinto. Verdade, verdade, assim, quando cada Uma coisa pessoa que chega, sai de dentro do meu coração. Eles falam, você não pode ser uma líder tão coração. Eu falei, gente, então vocês vão procurar outro lugar. Foi por isso que a gente se conectou, porque no Papo com a Eduarda eu falei que tem 3 tesouros do budismo, né? Do coração, Eu- tesouro, que é do cofre, que eu preciso melhorar a coisa, e da saúde, que é... isso, bom. Aí eu falei, o meu é só coração. Eu também, coração ambulante. Ai, tem horas que assim, é o equilíbrio que a gente tem que ir. e pra gente, assim, é muito de trazer isso com muita verdade, porque cada pessoa que chega importa muito. Corpo, a saúde. Então, se a gente faz um treinamento lá, igual agora, vai ter Enneagrama esse fim de semana, vai ter lá no Rio, 60 e tantas pessoas. Já aconteceu de, tipo, uma pessoa sair um pouco chateada porque terminou tarde e ela teve que perder o final, porque tinha que viajar. E ali, ali pra gente, a gente fica chateado, por quê? É uma pessoa que saiu com menos do que ela esperava sair naquele momento. E aí, as pessoas às vezes falam assim, Bárbara, mas tinha 70 pessoas, 69 estão falando, cara, mudou minha vida, que lindo, que maravilhoso. É só uma. Eu falei, não, mas uma importa. Porque essa pessoa, ela colocou ali o tempo dela, que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. É o recurso mais caro, mais escasso. Ser igual para todo mundo. Ela colocou, não, nem sempre. Não, gente, é 24 horas que a gente. Não, mas as mesmas 24 horas que um tem, o outro não tem. O que tem faxineira não tem. 24 horas é que não tem. Ter mais tempo, menos tempo. O mundo O que tem que pegar busão é diferente do que tem o chofer, assim, no mesmo tempo. Mas, assim, aquela pessoa importa porque ela colocou o tempo, ela colocou o dinheiro, ela colocou o recurso emocional, né, a confiança dela de colocar ali, porque a gente trabalha com questões profundas, né? Então a gente tem, por exemplo, eu adoro quando os psicólogos e psiquiatras vêm, a gente tem vários que participam, que já são mente aberta para entender que tudo isso vem para agregar a psicologia e a psiquiatria, não para tentar brincar de psiquiatra e de psicólogo, porque nós não fazemos isso, a gente veio antes disso. Se for um caso de psicopatologia ou de psiquiatria, não é pra gente, a gente já mede isso antes com ficha médica e tal, então a gente tem muito cuidado, porque a nossa intenção não é a pessoa vir aqui, mais um no treinamento, turma grande, pronto, acabou, foi embora. Não, essa pessoa precisa sair bem, precisa sair melhor do que ela entrou. Então, assim, se uma pessoa só é apático ou não conseguiu ali o que buscava, a gente se importa. Então, quantas vezes a gente já vai, acompanha, liga e aí... Já teve casos assim, da pessoa não dar conta ali do negócio? Já teve casos da gente, não bastante. são poucos, né, em 14 anos de instituto, da gente perceber ali, essa pessoa aqui não era o momento, não. Talvez estava numa depressão que não contou, num processo ali mais denso, da gente falar, opa, isso aqui pode ser demais para você. Vamos tirar e não deixar fazer o treinamento. E aí, depois de conversar com o psiquiatra e lá no psicólogo, qual que é a questão? Conta pra gente. Você orienta essa pessoa? Aí, você acha o processo é assim, assim, assado, vai acontecer isso, isso, vai mexer em tal e tal emoção, né? Pai, mãe, vai mexer em emoção da raiva, vai trazer muitas questões ali. Tá na hora?
E aí o psicólogo e o psiquiatra que acompanham aquela pessoa mais de perto há mais tempo vão dizer se ela pode ou não. Agora, tem psicopatologias que não pode. Esquizofrênico, psicótico, não pode. Né? Então, assim, são raros os casos da pessoa chegar e estar num nível que ela não aguente, né? E que pode ser ruim. Mas quando a gente identifica, a gente já tira e deixa a pessoa voltar num outro momento e tudo mais. E porque, assim, precisa ser delicado, seguro, para que a pessoa saia melhor do que ela entrou. Claro. Né? Então, é por isso que os treinamentos, você perguntou sobre diferencial, tem alguns, né? Mas um deles é isso, a gente quer saber o nome, quem é. Não de ficar curioso sobre a história, mas assim, eu estou aqui com você e a gente sabe o quanto a gente também vai aprender com aquelas pessoas quando a gente pode ter aquela troca. Não é a gente num palco com 5.000 pessoas. É a gente no chão com todas aquelas pessoas, que sejam 20, que sejam 50, que sejam 100. E normalmente a gente não deixa passar de 100, porque aí a gente já não consegue conectar tanto. E aí precisa ser com verdade. Então a gente quer ouvir o que aquela pessoa tem para dizer, a gente quer olhar além do que ela está dizendo, que a pessoa fala assim, tô ótimo. E a gente sabe que não tá. E a gente fala, tudo bem, eu não preciso que você me conte. Você se contando tá ótimo, porque é para você. E a gente conseguir, eu falo que a gente é igual água dentro do treinamento, a gente vai passando pelas frestas, assim, ó. Quando a pessoa vê, o processo já aconteceu. Não é aquela coisa de pé na porta, você vai ter que entrar nesse processo, não. A gente vai com essa delicadeza, né? Então, são treinamentos de verdade mais exclusivos, mais da escuta mesmo, de muita responsabilidade, de conseguir perceber, opa, tal exercício aqui pode não ser bacana para essa pessoa, vamos conduzir de uma outra maneira aqui com ela, né? Dependendo da história de vida que ela já trouxe, opa, pode doer além. E aí, para que eu vou fazer doer além? A vida já tem as dores sozinha, né? Então a gente peraí, vem cá. Dependendo da pessoa, se ela tá mais vulnerável, né, tá num processo ali de ansiedade, depressão, a gente já chama, nós vamos mexer em tal coisa. Como que você tá para isso? Prepara antes. Então é um processo assim que a gente busca mesmo ser bem delicado e cuidadoso, sabe? Infelizmente é por isso que a gente não chega em tanta gente, porque a gente não é espalhafatoso na internet, né? A gente não consegue fazer promessa. Venha, muda sua vida em 3 dias, que é 7 passos para enriquecer. Elas querem ser magras, mas não querem emagrecer. Sim, Né? sim. E os nossos treinamentos é um processo. É um processo. Então, é um processo diário, diário igual banho, que você tem que ali todos os dias cuidar daquilo e olhar para aquilo, entender o que você... tem um caso que é uma história e que não tem nada a ver com religião, mas eu acho que conversa muito com o que a gente está falando aqui. Tem o São Jorge, né? Conhece São Jorge, aquele do dragão lá? A história dele é que ele, um dia apareceu um dragão para ele e ele travou uma batalha com esse dragão, e no outro dia apareceu outro e ele travou outra batalha, e ele passou a vida travando batalhas com dragões, né? Trazendo aqui para nossa realidade, é como se você brigasse com você, com seus medos, com suas vulnerabilidades o tempo todo. Porque para mim os dragões significam isso, né? Aí vem a Santa Marta, que também apareceu para ela um dragão. E ela domesticou esse dragão. Ela colocou na coleira e colocou ali do lado dela para assim, ele está comigo agora e não contra mim, né? Domesticou o dragão e não apareceu mais nenhum, ela teve aquele domesticado. Então, quando você entra dentro de um treinamento desse, é você olhar para os seus dragões e domesticá-los e não ficar brigando com ele o tempo todo. E assumir o que você é e colocar ele a seu favor. Olha, se eu sou uma pessoa que me irrito muito fácil com as coisas, é um dragão, não é? E se eu estou, por exemplo, num bar e começa ali uma confusão e eu sei que eu sou uma pessoa que eu sou intolerante com aquilo, o que eu tenho que fazer, gente? Cascar fora. Então, se eu assumo isso, mas se você não assume,
Se você não tem esse dragão domesticado, se você Você fica à pode mercê perceber, dele. você fala, gente, por que que essa pessoa briga tanto? Olha, que Porque não interessante. domestica seu dragão, entendeu? Não olha para ele e fala, olha, calma, deixa eu sair daqui, porque isso aqui vai dar ruim, né? E é colocar ele a seu favor. Então, o que a gente faz é isso, é olhar com carinho para as nossas mazelas, né? Ou então o nosso potencial. Porque às vezes isso aqui é para quem precisa, não, para quem merece. Todo ser humano merece. Porque olha você, um baita de um potencial escondido lá, camuflado, com um monte de coisa em cima, É, né? sim. E aí foi lá, o que que fez? Só tirou aquela cinza. Tava aquela brasa lá, ó, e que se transformou nisso aí que você tá fazendo agora. Ai, tô feliz. Tô feliz. É bom romper um medo, né? A gente dá uma sensação assim, é difícil de explicar quando a gente vence o medo. É muito, muito. Ai, cara, eu sempre fico perdida nas palavras. São tantas palavras maravilhosas, mas é divino. A gente tá falou de Deus, é divino a gente conseguir se libertar. Nossa, Né? gratificante. A palavra é essa, é divino. É Maravilhoso. gratificante, É. né? Mas o medo também, ele, se ele te paralisar, ele é ruim. É isso, que estava paralisado, né? Uma parte que não te deixa fazer uma coisa, estava paralisado. Quando você vence, como eu te falei, acabei de Que vencer, a gente né? O descobre que o segunda limite é a gente tô que tinha fazendo colocado. é, Aí você fala, gente, meu exatamente, Deus, É exatamente. igual aquele elefantinho, É, quando, com uma corrente numa cadeira de plástico, é isso aí. né? Que bom, obrigada, viu, gente? Ai, Babi, que linda. maravilha. Vocês querem dar mais assim falar, indicar alguma coisa, falar como é que procura vocês, para a gente finalizar lindamente esse bate-papo? Vamos. Eu acho que a pior parte é você fazer propaganda. Ah, É fazer a é bom. propaganda, né? A gente tem uma dificuldade. Não é fazer a propaganda não, é só abrir a porta, quem quiser entrar, É isso. vai ser bem-vindo também lá à casa, né. É. Passa na nossa casa lá também, né, que é o Instituto Você. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Instituto Você, esse trabalho que a gente faz, pode acompanhar a gente lá no Instagram, @Instituto Você Juiz de Fora. Não sei se vai chegar em algum outro canto também, né, espero que sim. Ó. A gente tem também, nós duas cuidamos também do Instituto Você no Rio de Janeiro, então é @Instituto Você Rio Petrópolis, que a gente tem os treinamentos acontecendo por lá também. E tem no Brasil inteiro, tá, gente? Então o Instituto Você, ele já tem 29 anos, então a matriz é lá em São Paulo. E às vezes se chegou aí no Acre, tem em Rondônia, tá? Tem no Mato Grosso, tem em Goiás. Então, assim, tem um monte de lugar do Brasil que eu me sinto muito feliz de saber que tem um monte de gente boa fazendo esse trabalho acontecer em tantos lugares e que enquanto a gente está aqui tocando 20, 50, 100 mil pessoas, também tem outras 20, 50, 100 mil pessoas sendo tocadas em outros cantos do país, né? Maravilhoso. Tem também lá no nosso Instagram, tem o WhatsApp, chama a gente no direct, a gente solta alguns conteúdos legais também. Estamos no LinkedIn, no YouTube, pode buscar que a gente está por lá. Vai Maravilha. ser uma honra receber, né, todo mundo lá. Treinamento Você, que é essa imersão, o Enneagrama, que é o estudo da personalidade. A gente sempre tem uma agenda anual bem legal. Sim. Então, tem formação em programação neurolinguística, que é o Practitioner acontecendo. Tem PNL em vendas, foco em negociação e vendas. Tem PNL gestão e liderança. Tem treinamento Diamond, que você vai em breve, que também ele tem trilha noturna, já Sabia é que eu ia PNL. passar essa noite sem Não, mais um. em breve você vai. Então tem muita coisa bacana acontecendo e assim, várias pessoas quando chegam falam assim: "Gente, não sabia que tinha isso em Juiz de Fora". Tem, você não precisa ir para São Paulo, né, não precisa ir para outros lugares. Então, passa lá em casa também, na casa que Adorei. é do instituto. Todos os nossos cursos são certificados internacionalmente. A gente tem por trás entidades com uma credibilidade muito alta Sim. no mundo todo. E o que a gente faz, pode ter certeza, você não sai de lá do mesmo jeito que entrou. Uhum.
E eu acho que todo mundo merece, sabe? Merece parar, merece pra dentro, cuidar de você. Sim. Para um pouquinho ali, porque a gente, é aquilo que eu te falei, você vai sair de lá encantado com você. Quer coisa melhor que isso? Não, é a melhor coisa. Obrigada. E eu encantada em vocês. Obrigada. Obrigada. Estamos juntas sempre. Sempre.